Desde que me entendo por gente, sempre ouvi dizer que o amor verdadeiro resiste a tudo, até ao tempo. Eu, sinceramente, achava isso coisa de filme, desses que a gente assiste com um balde de pipoca, esperando o final feliz, enquanto a vida real segue outro roteiro. Mas, vou contar para vocês, eu estava enganado. Me chamo Lucas, e minha saga começa numa época em que a internet estava engatinhando, e enviar uma carta significava selar um envelope, colar um selo e esperar ansiosamente pela resposta. Era o final dos anos 90, e a escola era esse microcosmo de hormônios e sonhos adolescentes, com seus corredores repletos de armários metálicos que guardavam segredos e confissões. E foi nesse cenário, entre o zumbido constante de conversas e o aroma misto de livros novos e desinfetante, que eu vi a Ana pela primeira vez. Ana era essa força da natureza com cabelos castanhos e selvagens, que nenhum elástico ou presilha conseguia domar completamente. Seu cabelo vivia em um eterno estado de revolução, cada mecha lutando por independência, e isso, de algum jeito, era absolutamente fascinante para mim. E o sorriso dela era o tipo de sorriso que não apenas iluminava os arredores, mas também tinha o poder de fazer o pior dos meus dias parecer, de repente, cheio de possibilidades. Nossa interação diária se limitava a esbarrões ocasionais nos corredores abarrotados e trocas de olhares furtivos na fila do refeitório, carregada de bandejas barulhentas e o cheiro inconfundível de comida de cantina. Eu, com minha timidez crônica, mal conseguia articular um oi sem tropeçar nas próprias palavras. E toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia esse frio na barriga. Uma espécie de pré-aviso de que Ana não era só mais uma garota na escola. Ela era um enigma, uma história que eu queria ler de capa a capa, mas não sabia por onde começar. Ela sempre estava cercada por amigos, rindo e falando alto. Sua presença era como um sol em meio a um aglomerado de planetas. E eu? Bom, eu era mais do tipo observador, o cara que se esconde atrás de um livro tentando não chamar atenção. Mas, mesmo à distância, eu me pegava admirando a forma como ela discutia com paixão sobre qualquer assunto. Desde o último filme lançado até os problemas sociais discutidos nas aulas de história. Ana tinha opiniões fortes e ela não tinha medo de expressá-las, o que a tornava ainda mais intrigante aos meus olhos. Aqueles anos passaram num piscar de olhos, mas a imagem de Ana, com seu cabelo indomável e sorriso contagiante, permaneceu gravada na minha mente. Um lembrete constante de um tempo mais simples, mas não menos significativo. No último ano do ensino médio, algo em mim mudou. Talvez tenha sido a ideia de encerrar um capítulo da vida sem ter vivido um dos momentos mais aguardados por qualquer adolescente. O baile de formatura com a garota dos seus sonhos. E a minha garota dos sonhos era, sem sombra de dúvida, a Ana. Então, num impulso misturado com uma dose de desespero de quem teme o arrependimento, eu decidi que era hora de enfrentar meus medos. Foi numa tarde típica de outono, com as folhas dançando ao vento, que encontrei Ana sozinha, organizando seus livros no armário. Meu coração batia tão forte que eu jurava que ela podia ouvir. Com as mãos tremendo e a voz embargada pela ansiedade, eu perguntei: Ana, você gostaria de ir ao baile de formatura comigo? Eu esperava qualquer coisa, um sorriso, uma risada nervosa, até mesmo um gentil não. Mas ela simplesmente me olhou, aquele brilho familiar em seus olhos, e disse: Sim, Lucas, eu adoraria. Naquele momento, juro, meu coração disparou tanto que pensei que ia sair do peito. Era uma mistura de alívio, felicidade e um pouquinho de incredulidade. O baile
O baile foi algo tirado diretamente de um desses filmes que você assiste esperando nunca esquecer. Nós dois ali no meio do ginásio decorado com milhares de luzes e balões, parecia que estávamos dentro de uma bolha mágica. A música alta ao redor, os risos e conversas, pareciam distantes enquanto dançávamos. Ana estava deslumbrante, seu vestido brilhava quase tanto quanto seu sorriso. E cada vez que ela se aproximava para sussurrar algo no meu ouvido, eu sentia como se nada mais importasse. Dançamos a noite inteira, nossos passos às vezes desajeitados, mas sempre sincronizados. Entre uma música e outra, fizemos promessas, daquelas que só se faz quando se é jovem e está apaixonado, prometendo que, não importa o que o futuro nos reservasse, nada nos separaria. Essa noite ficou gravada na minha memória como um tesouro, uma lembrança daquilo que fomos e do que prometemos ser um para o outro. Foi mágico, foi real e foi nosso. Um momento que, até hoje, quando fecho os olhos, consigo reviver com uma clareza que aquece o coração. Quer se sentir mais bela e confiante? Clique agora mesmo no primeiro link fixado na descrição. Invista em você, você merece. A vida, essa mestra das reviravoltas, tinha planos que nem Ana, nem eu poderíamos prever. Quando os diplomas foram entregues e as comemorações do fim do ensino médio se acalmaram, veio a realidade das decisões que havíamos tomado para nossos futuros. Eu me vi de malas prontas para uma universidade no sul do país, enquanto Ana conquistou uma vaga em uma faculdade renomada no norte. Cidades diferentes, vidas que tomariam rumos diferentes. Mas a gente não se entregou de cara. Com a determinação de quem acredita que o amor pode tudo, mergulhamos numa troca frenética de cartas. Essas cartas! Elas eram mais do que pedaços de papel. Eram pontes entre nossos mundos, transportando carinho, saudade e sonhos. Cada envelope que eu recebia de Ana era uma cápsula do tempo, um pedaço da vida dela que ela compartilhava comigo. Nas linhas apressadas, ela me contava sobre suas descobertas, as aulas, os novos amigos. E eu fazia o mesmo, descrevendo minhas aventuras e desafios na nova cidade, sempre terminando com a promessa de que, de alguma forma, a gente daria um jeito. Mas o tempo, esse artífice de mudanças, começou a fazer seu trabalho. As cartas, que antes chegavam com a frequência das estações do ano, começaram a se espaçar. O que era uma correspondência semanal se tornou mensal, até que os envelopes cheios de vida e cor se tornaram raridades. Mas o tempo, esse artífice de mudanças, começou a fazer seu trabalho. As cartas, que antes chegavam com a frequência das estações do ano, começaram a se espaçar. O que era uma correspondência semanal se tornou mensal, até que os envelopes cheios de vida e cor se tornaram raridades. Chegou o dia em que a caixa de correio permaneceu vazia por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A ausência das cartas de Ana deixou um silêncio que ecoava pelos corredores da minha nova rotina. Foi um sinal claro de que, apesar de toda a nossa vontade, a vida nos guiava por caminhos que não se cruzavam mais tão facilmente. Foi uma das lições mais duras que tive que aprender. O amor, por mais forte que seja, às vezes não é suficiente para superar as provas que a vida coloca no nosso caminho. Os anos voaram, cada um mais rápido que o anterior. Eu mergulhei de cabeça no trabalho, naquele turbilhão de reuniões, prazos e conquistas profissionais. A minha carreira deslanchou, do tipo que você vê em capas de revistas de negócios, sabe? Orgulho dos pais, inveja dos colegas. Mas no fim do dia, quando o barulho do mundo se calava, era o silêncio que me acompanhava. Conheci pessoas, vivi outros romances, risos compartilhados e alguns corações partidos, o ciclo normal da vida adulta. Mas, verdade seja dita, nenhuma dessas histórias chegou perto do que eu sentia pela Ana.
Era como se, independentemente de onde eu estivesse ou com quem, uma parte de mim permanecesse lá atrás, naquela época mais simples, congelada junto com as lembranças das cartas, dos sorrisos furtivos e da promessa feita sob a luz de 1 milhão de estrelas. Essa parte de mim vivia em um loop eterno da nossa última dança, do calor das mãos dela nas minhas, da promessa de um futuro que nunca chegamos a compartilhar. Não me entenda mal, eu tentei seguir em frente, investi em hobbies, viajei para lugares que diziam ser capazes de curar corações partidos, mergulhei nas páginas de livros em busca de aventuras que me levassem para longe da saudade. Mas no fundo, eu sabia. Ana era aquele tipo de amor que acontece uma vez só, sabe? Aquele que, por mais que você tente, nunca sai completamente do seu sistema. Ela se tornou o padrão impossível que ninguém conseguia alcançar. Uma sombra doce e melancólica que coloria minhas conquistas e minhas perdas. Parecia que, não importava o que eu fizesse, parte de mim ainda estava lá, preso àquela época dourada, esperando por algo ou alguém que pudesse finalmente me libertar. Numa tarde morna de outono, daquelas em que o mundo parece se pintar de tons de laranja e marrom, algo aconteceu. Algo que parecia arrancado das páginas de um livro que eu poderia estar folheando naquela mesma livraria. Eu estava ali, perdido entre capas e títulos, buscando algo que nem sabia direito o que era, quando uma risada atravessou o ar e me atingiu em cheio. Era uma daquelas risadas que você reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de anos. E de repente, meu coração deu um salto, como se quisesse sair peito afora. Numa tarde morna de outono, daquelas em que o mundo parece se pintar de tons de laranja e marrom, algo aconteceu. Algo que parecia arrancado das páginas de um livro que eu poderia estar folheando naquela mesma livraria. Eu estava ali, perdido entre capas e títulos, buscando algo que nem sabia direito o que era, quando uma risada atravessou o ar e me atingiu em cheio. Era uma daquelas risadas que você reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de anos. E de repente, meu coração deu um salto, como se quisesse sair peito afora. Nos aproximamos meio hesitantes, meio incrédulos, como se parte de nós ainda não acreditasse que aquele reencontro era real. Lucas, ela disse, aquela mesma inflexão de surpresa e familiaridade na voz. Ana, eu respondi, sentindo uma mistura estranha de nostalgia e novidade. A conversa fluiu com uma facilidade que desmentia os anos de silêncio. Falamos sobre as pequenas coisas, as grandes mudanças, os sonhos realizados e aqueles que ficaram pelo caminho. Era como se, apesar das décadas que haviam passado, aquele elo que nos unia nunca tivesse realmente se rompido. Sentados naquele pequeno café da livraria, rodeados por pilhas de livros e o cheiro de café fresco, percebemos que aquele sentimento, aquele que havíamos jurado um ao outro sob as estrelas de um baile de formatura, nunca nos deixou. Era como descobrir um segredo antigo, algo que sempre esteve lá, esperando o momento certo para se revelar novamente. E naquele instante, cercados por histórias de todos os tipos, começamos a escrever um novo capítulo da nossa própria história, uma história de amor que, contra todas as probabilidades, resistiu ao tempo. Hoje, Ana e eu compartilhamos novamente nossos dias. Uma verdade viva de que o amor, quando é genuíno, realmente não conhece o fim. Reaprender a convivência não foi uma jornada simples. Imagina só, depois de anos trilhando caminhos separados, a gente teve que descobrir como encaixar nossas vidas uma na do outro novamente. Tivemos nossos momentos de ajuste, aprendendo sobre as novas manias e os novos sonhos que cada um cultivou na ausência do outro. Ela desenvolveu um amor por jardinagem, algo que eu nunca teria imaginado, e eu, por minha vez, me tornei um entusiasta de cozinha, tentando novas receitas que, às vezes, acabam mais no riso do que na degustação. Cada dia ao lado dela é uma revelação.
um presente que desembrulhamos juntos, com a excitação de quem sabe que dentro pode haver qualquer maravilha. Temos nossas rotinas, claro, mas dentro dessas rotinas encontramos pequenos milagres diários. Hoje, Ana e eu compartilhamos novamente nossos dias. Uma verdade viva de que o amor, quando é genuíno, realmente não conhece o fim. Reaprender a convivência não foi uma jornada simples. Imagina só, depois de anos trilhando caminhos separados, a gente teve que descobrir como encaixar nossas vidas uma na do outro novamente. E quando eu vejo o sorriso dela, aquele mesmo sorriso que anos atrás me capturou sem qualquer esperança de fuga, eu sei com toda certeza que cada desencontro, cada carta não enviada, cada momento de saudade valeu a pena. Porque eles nos prepararam para agora, para esse reencontro, para essa segunda chance que a vida, em sua infinita sabedoria, nos concedeu. Sim, o amor resiste, evolui, transforma-se, mas nunca, jamais, deixa de ser amor. E a cada manhã, ao acordar ao lado dela, eu sou grato por todas as voltas que o mundo deu para nos trazer de volta um para o outro. Surpreenda uma pessoa amada, clique no primeiro link fixado nos comentários e escolha uma forma de demonstrar seu amor. Tenho certeza que ela vai adorar sua demonstração de carinho. Então, se você aí do outro lado da tela está se perguntando se o amor pode mesmo resistir ao teste do tempo, segura essa. Ele pode e como pode. Olha, eu era exatamente como você, cético, achando que essas histórias eram coisa de cinema, que na vida real o amor desgasta, que a distância e o tempo são como água no fogo. Mas ó, como eu estava enganado. Deixa eu te contar, a vida tem essa mania engraçada de nos surpreender quando menos esperamos. E o amor? Ah, o amor é o mestre nisso. Ele não tá nem aí para cronogramas ou agendas. Às vezes, ele só decide tirar umas férias, dar uma volta ao mundo, conhecer novas paisagens, só para, no fim das contas, escolher o momento perfeito para fazer o caminho de volta para casa. Foi assim comigo e Ana. Depois de tanto tempo, tantos caminhos desviados e encontros adiados, o amor que a gente sentia um pelo outro decidiu que era hora de voltar, e voltou com força total, como se nunca tivesse partido. Agora pensa comigo. Se o meu amor pela Ana conseguiu atravessar anos, mudanças de endereço, novas experiências, e ainda assim encontrou o caminho de volta, por que o seu seria diferente? O segredo, meu amigo, minha amiga, é ter paciência. É saber que, no fundo, o amor é como aquela planta que você rega, cuida. Às vezes acha que não vai vingar, mas um dia, do nada, ela floresce bonita, forte, desafiando todas as expectativas. Então, se você está aí, olhando para o relógio, achando que o tempo está passando rápido demais e o amor verdadeiro perdeu a hora, relaxa. O amor tem o próprio tempo, um relógio que a gente não vê, mas que funciona, que é uma beleza. E quando ele decide que é a hora certa, meu amigo, minha amiga, prepara o coração, porque ele volta com tudo, pronto para mostrar que sim, o amor resiste a tudo, até ao tempo. Não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo para ficar sempre por dentro das últimas novidades. Se você gostou deste conteúdo, tenho certeza de que vai adorar a recomendação que estamos fazendo agora e que está surgindo na sua tela. Confira!